Você já se perguntou por que amamos tão intensamente pessoas que nos pedem silêncio quando queremos gritar nossa verdade? Por que nos tornamos tão pequenos ao lado de alguém que deveria nos fazer sentir imensos? Você já acordou um dia e percebeu que não reconhece mais quem olha de volta no espelho? Que em algum momento, entre o primeiro sorriso e a última lágrima, você foi desaparecendo de si mesmo? É sobre isso que conversamos hoje. Sobre como o amor, que deveria expandir nossa existência, às vezes vira uma prisão de invisibilidade. Sobre como nos apagamos pouco a pouco, acreditando que isso é prova de amor, quando na verdade é o abandono mais profundo, o abandono de nós mesmos. Você percebe quando está desaparecendo, quando suas opiniões começam a soar como eco das dele? Quando seus sonhos ficam cada vez mais distantes porque não é o momento certo para realizá-los? Quando seu corpo se encolhe em cada discordância, com medo da rejeição que pode vir? E talvez o mais doloroso, você já sentiu vergonha de perceber que a pessoa por quem você se apagou nem notou seu desaparecimento? Que enquanto você se diminuía para caber no amor dela, ela sequer percebia o sacrifício? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez carregue essa marca de amores passados. Ou talvez reconheça esse padrão em alguém que você ama e não sabe como ajudar. Este vídeo é para você que tem medo de ocupar espaço no coração de quem ama. Para você que acha que precisa ser menos para ser amado mais. Para você que está tão acostumado a se apagar que esqueceu como é brilhar com luz própria. Fique comigo, porque hoje, através das lentes profundas de Viktor Frankl, vamos entender por que nos perdemos tanto nos outros e como podemos nos reencontrar, sem abrir mão do amor, mas abrindo espaço para nós mesmos nele. Se isso tocou algo dentro de você, deixa um like e fica comigo. Porque além da dor de se apagar, existe um caminho de volta para si. Viktor Frankl não foi apenas um dos maiores psiquiatras do século XX. Ele foi um sobrevivente que encontrou luz no lugar mais sombrio da história humana. Nos campos de concentração nazistas, onde perdeu quase toda a sua família, ele descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o sofrimento humano. Não é a ausência de dor que nos salva, mas a presença de sentido. Esta é a essência da logoterapia, a escola terapêutica que ele fundou. Logos vem do grego e significa sentido. E sentido, para Frankl, é o ar que nossa alma respira. Sem ele, sufocamos existencialmente. Quando nos apagamos em um relacionamento, quando abrimos mão de quem somos para ser apenas o que acreditamos que o outro deseja, estamos vivendo o que Frankl chamaria de vazio existencial. Aquela sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando aparentemente temos tudo. Veja, há uma diferença entre compromisso e anulação. Compromisso é quando decidimos caminhar juntos como dois seres completos que escolhem compartilhar a jornada. Anulação é quando um desaparece para que o outro possa existir plenamente. E é aí que mora a dor que muitos de vocês sentem, sem conseguir nomear. Frankl diria que buscamos no outro aquilo que, na verdade, só podemos encontrar no sentido da nossa própria existência. Nenhum amor humano, por mais intenso que seja, pode preencher o vazio de uma vida sem propósito. E quando tentamos fazer do outro nosso único propósito, acabamos não apenas perdendo a nós mesmos, mas sobrecarregando o relacionamento com uma expectativa impossível de ser atendida. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como, escreveu Frankl. Mas o que acontece quando seu porquê se torna apenas fazer o outro feliz? Você se torna dependente de uma aprovação que nunca é suficiente, porque vem de fora, não de dentro. Talvez você reconheça esse padrão, uma mulher que só se sente válida quando é escolhida por homens que a tratam como opção, não como prioridade. Ela se diminui, se adapta, abre mão de seus limites e desejos, porque acredita que precisa provar seu valor através da aceitação. Mas quanto mais ela se apaga, menos é vista. Ou um homem que sufoca seus próprios sentimentos por medo do abandono, confundindo amor com submissão emocional. Ele engole mágoas, aceita menos do que merece, teme expressar suas necessidades, porque,
Aprendeu que ser homem é ser forte, e ser forte significa não precisar. Mas por dentro a solidão cresce, mesmo quando está acompanhado, ou ainda alguém que permanece preso a um amor que já acabou, não conseguindo seguir em frente, porque acredita que sua história só terá significado se tiver o final feliz que imaginou. Na verdade, como Frankl nos ensinaria, essa pessoa não está esperando o outro voltar. Está esperando encontrar sentido na própria perda. O que Frankl nos mostra é que, paradoxalmente, é quando nos agarramos desesperadamente a um relacionamento, a ponto de nos anularmos nele, que mais nos afastamos da possibilidade de um amor verdadeiro, porque o amor real acontece entre dois seres íntegros, não entre um ser e a sombra de outro. Quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, ensina Frankl. Talvez você não possa mudar como foi tratado no passado. Talvez não possa mudar a forma como alguém escolheu te amar ou não amar. Mas pode mudar como responde a isso, como permite que isso defina seu valor e como usa essa experiência para crescer. O sofrimento em relacionamentos não é apenas dor sem propósito. Como Frankl descobriu em sua própria vida, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Sua dor por se sentir invisível, por amar mais do que é amado, por não conseguir estabelecer limites saudáveis, tudo isso pode ser transformado quando você encontra significado nessa jornada. E qual seria esse significado? Talvez seja aprender a amar sem se perder. Talvez seja descobrir sua própria luz, que não depende do reconhecimento de ninguém. Talvez seja desenvolver a força para estar presente em sua própria vida, mesmo quando seria mais fácil desaparecer. Se algo dentro de você se acendeu com essas palavras, se inscreve no canal, porque essa jornada de redescoberta não precisa ser feita sozinho. Deixe-me contar a história de Maria, uma história que talvez se pareça com a sua, ou com a de alguém que você conhece. Maria cresceu ouvindo que era intensa demais. Sua mãe dizia que ela sentia tudo com força exagerada. Seu pai pedia que fosse mais discreta com suas emoções. Na escola, aprendeu que ser querida significava concordar, sorrir, não causar desconforto. E assim, desde cedo, começou a entender que havia algo nela que precisava ser contido, diminuído, apagado. Quando adulta, Maria conheceu João. Ele era seguro de si, decidido, com opiniões fortes sobre tudo. Ao lado dele, Maria se sentia protegida e, ao mesmo tempo, pequena. No início do relacionamento, as diferenças pareciam complementares. Ela sensível e adaptável, ele prático e assertivo. Mas com o tempo, algo sutil começou a acontecer. Quando iam a um restaurante, ela esperava que ele escolhesse o prato para não parecer complicada. Quando ele criticava um filme que ela tinha adorado, ela rapidamente mudava de opinião. Quando amigos perguntavam o que ela pensava sobre algum assunto, ela olhava para João antes de responder, buscando pistas sobre o que seria certo dizer. São só pequenas concessões, Maria dizia a si mesma. É assim que os relacionamentos funcionam. A transformação foi tão gradual que ela mal percebeu. Um dia, uma amiga de infância comentou: Mari, você mudou tanto. Quase não reconheço a menina que dançava na chuva sem se importar com o que os outros pensavam. Aquelas palavras atingiram Maria como um raio. Naquela noite, olhando-se no espelho, ela se perguntou: onde foi parar aquela menina? Em que momento eu decidi que precisava desaparecer para ser amada? A crise veio quando João, em um jantar com amigos, disse casualmente: a Maria não gosta de música clássica. Ela prefere coisas mais simples. O fato é que Maria adorava música clássica. Sempre adorou. Mas tinha deixado de mencionar isso quando João demonstrou desinteresse no início do relacionamento. Naquele momento, Maria percebeu que tinha se tornado tão invisível que nem mesmo o homem que dizia amá-la realmente a conhecia. E pior, ela mesma já não tinha certeza de quem era. A verdadeira dor não era que João não a conhecesse. Era que ela havia se esquecido de si mesma por tanto tempo que agora se sentia como uma estrangeira em sua própria vida. Foi quando, por acaso, Maria encontrou um livro de Viktor Frankl.
Nas páginas de Em Busca de Sentido, ela reconheceu seu próprio vazio existencial. Não era apenas um problema de relacionamento, era uma questão de sentido. Ela havia buscado em João o propósito que deveria encontrar em si mesma. O que eu realmente quero? Maria começou a se perguntar. Uma pergunta simples, mas que ela não se fazia há anos. O que me faz sentir viva? O que daria sentido aos meus dias, mesmo que eu estivesse sozinha? As respostas não vieram de imediato. Anos de silêncio autoimposto não se desfazem da noite para o dia. Mas Maria começou com pequenos atos de coragem. Expressou uma opinião diferente da de João. Retomou sua paixão pela fotografia, que havia abandonado porque ele achava perda de tempo. Reconectou-se com amigas que havia deixado de lado. Cada pequeno gesto de autenticidade era como recuperar um pedaço de si mesma que havia se perdido. Às vezes, a ansiedade era quase insuportável. E se João não a amasse quando ela fosse realmente ela? Mas como Frankl escreveu, Maria estava aprendendo que entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. O relacionamento com João mudou. Ele, acostumado com a Maria que sempre cedia, ficou confuso com essa nova versão dela. Houve discussões, houve ajustes. No final, alguns relacionamentos se fortalecem quando ambos são autênticos. Outros revelam sua fragilidade justamente quando a verdade aparece. Mas o mais importante é que, independentemente do destino daquele relacionamento específico, Maria havia redescoberto algo essencial. O valor da sua própria existência não dependia da aprovação de João ou de qualquer outra pessoa. Como Frankl havia descoberto nos campos de concentração, mesmo quando tudo lhe é tirado, conforto, família, dignidade, há uma liberdade interior que ninguém pode roubar. A liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Maria escolheu a liberdade de ser quem ela realmente é. E nessa escolha, redescobriu a alegria de existir plenamente, sem desculpas ou diminuições. Talvez você se veja nessa história. Talvez, como Maria, tenha se perdido de si mesmo em nome do amor. E talvez também, como ela, esteja pronto para redescobrir sua própria luz. Se essa história acendeu uma esperança em você, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que é possível voltar para casa, para si mesmo. Agora vamos transformar essa compreensão em passos práticos. Como podemos aplicar os ensinamentos de Viktor Frankl para parar de nos apagar em relacionamentos e redescobrir nossa própria existência? Vou compartilhar 5 lições fundamentais que podem iluminar seu caminho. Reconheça a diferença entre amor e anulação. O verdadeiro amor expande, não contrai. Observe seus relacionamentos. Eles estão te fazendo maior ou menor? Te ajudando a ser mais autêntico ou mais artificial? Te dando mais liberdade ou mais medo? Frankl nos ensina que o amor genuíno consiste nos dois se tornarem um e ainda permanecerem dois. É uma união que respeita a individualidade. Se você tem se tornado menos você para ser mais aceito, isso não é adaptação saudável, é autoabandono. Como prática, pergunte-se: se essa pessoa aceitasse incondicionalmente quem eu sou, o que eu faria ou diria diferente hoje? A resposta pode revelar quanto de você está sendo silenciado. O que você silencia não desaparece. Apenas fala mais alto dentro de você, como um grito que ninguém mais ouve. Entenda que sua dor tem uma mensagem. Quando nos apagamos por amor, surge uma dor peculiar. Um desconforto persistente que muitas vezes tentamos ignorar. Essa dor não é sua inimiga. Como Frankl descobriu, ela carrega uma mensagem vital sobre o que está faltando em sua vida: autenticidade e sentido. Sua dor não significa que você está amando errado. Significa que você está perdendo contato com seu próprio sentido de existir. Pratique ouvir essa dor com compaixão, não com julgamento. Pergunte a ela: o que você está tentando me mostrar? Que parte de mim está pedindo para ser vista e honrada? A dor emocional, assim como a dor física, é um sistema de alerta. Ela não quer te paralisar, quer te movimentar na direção correta. Busque sentido além do relacionamento.
Frankl observou que muitos relacionamentos se tornam disfuncionais quando esperamos que o outro preencha nosso vazio existencial. Nenhum amor humano, por mais profundo que seja, pode substituir a necessidade fundamental de propósito e significado. Quando você depende exclusivamente de alguém para dar sentido à sua vida, você não está amando, está sobrevivendo. Como prática, faça um inventário de significado. Além deste relacionamento, o que traz propósito à sua vida? Que valores você quer expressar no mundo? Que contribuição única só você pode fazer? Que pequenos momentos te fazem sentir conectado com algo maior? Cultive essas fontes de sentido diariamente, mesmo que em pequenos gestos. Quando você tem múltiplas fontes de significado, não precisa sobrecarregar seus relacionamentos com essa responsabilidade impossível. Exercite sua liberdade interior. Para Frankl, nossa última liberdade humana é a capacidade de escolher nossa atitude diante de qualquer circunstância. Mesmo quando não podemos mudar uma situação, podemos escolher como respondemos a ela. Você pode não controlar como o outro te ama, mas controla como você se trata enquanto ama. Como prática, identifique um padrão de autoanulação e crie conscientemente uma resposta diferente. Se você sempre engole suas opiniões, comece expressando-as em questões pequenas, onde o risco emocional é menor. Se sempre prioriza as necessidades do outro, reserve tempo inegociável para algo que nutra sua alma. Lembre-se, cada vez que você honra sua verdade, mesmo em gestos pequenos, está exercitando seu músculo de autenticidade, que fica mais forte com a prática. Transforme o sofrimento em crescimento. Frankl descobriu que, quando não podemos evitar o sofrimento, ainda podemos escolher encontrar significado nele. Se você se reconheceu nas histórias de autoanulação, não se puna por isso. Use essa consciência como catalista para a transformação. O sofrimento em si é vazio. O que você faz com ele é que cria sentido. Como prática, pergunte-se: o que essa experiência de me apagar está me ensinando? Que força estou desenvolvendo ao enfrentar esse padrão? Como posso usar essa dor para crescer? Talvez você esteja aprendendo a estabelecer limites saudáveis. Talvez esteja descobrindo sua própria voz. Talvez esteja curando feridas antigas que te fizeram acreditar que seu valor dependia da aprovação dos outros. Quando encontramos sentido no sofrimento, ele se transforma de algo que apenas suportamos em algo que nos fortalece. Sua história de autoanulação não precisa ser apenas sobre o que você perdeu. Pode ser sobre o que você está prestes a encontrar, você mesmo em sua verdade mais plena. Estes ensinamentos não são apenas ideias abstratas, são ferramentas práticas para uma vida mais autêntica e significativa. A mudança raramente acontece de uma vez. É um processo de pequenas escolhas diárias, pequenos atos de coragem, pequenos momentos de autenticidade que, somados, criam uma vida de integridade. Como Frankl nos mostrou, mesmo nas circunstâncias mais extremas, temos a liberdade de escolher quem queremos ser. Se essas palavras falaram com você, comenta "renascer" aqui embaixo. Pode ser que alguém precise ler e lembrar que também merece existir plenamente. Você chegou até aqui porque algo nesta mensagem tocou uma verdade dentro de você. Talvez uma verdade que você tenta ignorar há muito tempo. Essa verdade sussurra: você não precisa desaparecer para ser amado. Quando nos apagamos por amor, acreditamos que estamos fazendo um sacrifício nobre. Mas como Viktor Frankl nos ensinou, o verdadeiro amor não pede sacrifícios, pede presença. Presença autêntica, vulnerável e corajosa. Você não está neste mundo para ser uma versão menor de si mesmo. Não está aqui para pedir desculpas pela sua existência. Não está aqui para esconder sua luz porque ela pode incomodar os olhos de alguém. Você é necessário em sua totalidade. Sua sensibilidade, que talvez tenham chamado de drama. Sua intensidade, que talvez tenham rotulado de demais. Sua profundidade, que talvez tenham simplificado como complicação. Todas essas qualidades não são defeitos a serem corrigidos, são dons a serem honrados. O caminho de volta para si mesmo não é fácil. Haverá dias em que o medo de não ser amado
Se você mostrar quem realmente é, parecerá grande demais para enfrentar. Haverá momentos em que será tentador voltar ao antigo padrão de se apagar, porque parece mais seguro, mais familiar. Nesses momentos, lembre-se das palavras de Frankl. O que dá luz deve suportar a queima. Sim, há dor em nascer para a sua verdade. Há desconforto em ocupar espaço. Há medo em ser visto completamente. Mas também há uma alegria indescritível em finalmente respirar com seus próprios pulmões, falar com sua própria voz, amar com seu próprio coração. Talvez alguns relacionamentos não sobrevivam à sua autenticidade. Isso não é fracasso, é clareza. Porque qualquer relação que exige sua diminuição como preço para continuar não é amor, é prisão. Você merece relacionamentos onde possa dizer "eu discordo", sem medo de abandono. Onde possa expressar necessidades sem sentir-se egoísta. Onde possa mostrar suas feridas sem receber o silêncio como resposta. Onde possa evoluir sem ouvir que está mudando demais. E se esses relacionamentos ainda não existem em sua vida, você merece a coragem de criar espaço para que eles cheguem, mesmo que isso signifique enfrentar o vazio temporário que às vezes precede a plenitude. Como Frankl descobriu nos momentos mais sombrios da existência humana, não são as circunstâncias que determinam quem somos, mas as escolhas que fazemos diante delas. Hoje você pode escolher começar a jornada de volta para casa, para si mesmo. Não precisa ser uma revolução imediata. Pode começar como um sussurro de autenticidade, uma pequena verdade expressada, um limite gentilmente estabelecido, um desejo honrado, uma necessidade reconhecida. Cada passo, por menor que seja, é sagrado, porque em cada um desses passos você está dizendo ao universo e a si mesmo: eu importo, minha existência tem valor, minha luz merece brilhar. E talvez o mais belo paradoxo que Frankl nos ensinou é quando paramos de nos apagar por amor, que nos tornamos verdadeiramente capazes de amar. Porque o amor autêntico só pode fluir de seres autênticos. Quando você existe plenamente, sua capacidade de amar expande, não diminui. Então o meu convite final para você hoje é: ouse existir. Não como sombra, não como eco, não como reflexo do desejo de alguém, mas como a força vital única e insubstituível que você é. Sua história de autoanulação não é o final. É apenas o começo da sua redescoberta. E essa jornada, embora às vezes dolorosa, é o caminho para a liberdade que seu coração sempre soube que merece. Deixe sua marca com um like para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza. Inscreva-se, ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra renascer, para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência não se torna luz para outros em nosso canal. Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.